Boa noite, irmãos, paz. Vamos começar então nossa quarta aula, vamos subir mais um pouquinho. A gente já viu o caráter do cristão, né, através das bem-aventuranças. A gente viu também a influência do cristão como sal e como luz. E a gente começou a ver na aula passada a relação do cristão com a lei. Hoje a gente vai continuar vendo isso. A gente falou sobre o divórcio, né? E hoje a gente vai começar, o nosso ponto de partida vai ser Mateus capítulo 5, versículo 33. Se você perdeu as aulas anteriores, se estiver assistindo aí pela internet, eu vou colocar a playlist aqui em cima para você acessar, beleza? Vamos orar? Pai, nós queremos te entregar, Senhor, esse tempo, colocar diante do Senhor, Pai, o nosso coração. Pai, que o Senhor venha ministrar, Pai, ao nosso coração, que o Senhor venha falar conosco essa noite. Mais uma vez, Deus, queremos nos colocar diante do Senhor agora, Pai, com toda a nossa atenção voltada para o Senhor, que Teu Espírito Santo seja à vontade em nosso meio, Senhor. E que o Senhor esteja conduzindo todo esse tempo agora, Pai, nos ensinando mais de Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então do versículo 33 ao 37. 33. Mateus capítulo 5, versículo 33. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que nenhum só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. Amém? Irmãos, esse texto, Jesus está falando aqui sobre o juramento, que a gente não deve jurar de modo nenhum. Deixa eu passar os slides que eu acabei falando e não passando, né? A gente falou na primeira aula lá, caráter, depois influência, sobre a lei. E acabamos de ler o texto aqui de Mateus 5, 33 a 37. Tem que prestar atenção de passar os slides, que eu acabo esquecendo. E aí Jesus fala que a gente não deve orar. Mas por que Jesus está proibindo o juramento aqui? A resposta está aqui no versículo 37. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. Ou seja, irmãos, com juramento ou sem juramento, não importa. A gente tem que cumprir com aquilo que a gente falou. Se a gente falou sim, vamos sustentar o sim. Se a gente falou não, é não. Não tem que ter juramento. O que acontecia, né? Os mestres religiosos, eles ensinavam que se alguém jurasse em nome de Deus, por Deus, ele teria que cumprir. Mas se ele jurasse por qualquer outro motivo, aí dá para negociar, entende? Não tem que ser tão rigoroso, mas se o cara jurou por Deus, aí ele tem que cumprir. Por isso que Jesus fala, se vocês ouviram, né, sobre isso, eu vos digo. O que Jesus está falando é o seguinte, a única opção do discípulo de Jesus é a verdade. Ele não tem outra opção, porque o que o discípulo de Jesus está falando, ele está falando diante de Deus. Então não importa se ele jurou, se ele não jurou, não é o juramento que vai sustentar a palavra dele. A palavra dele vai valer por si só, porque se ele falou algo, ele vai ter que cumprir com aquilo que ele falou. Então, o juramento em si não é pecado. Não é questão que o juramento seja pecado. O que Jesus está condenando aqui é você só sustentar aquilo que você falou mediante um juramento. O que Jesus está falando aqui é sobre honestidade, entende?
ele espera que a palavra do discípulo dele seja uma só. Então, ele não vai cumprir com aquilo que ele falou apenas se ele jurou. Mas é sim, sim e não, não. Também a gente não pode confundir com a situação de que, então o crente tem que ser cabeça dura, né? Se eu tive uma opinião, eu vou manter essa opinião. Não, não significa isso. Eu posso ter falado alguma coisa e me arrepender, e alguém me convencer que eu estava errado e eu mudar minha opinião. Mas eu vou sustentar o que eu falei antes. Falar, irmão, amém, eu realmente errei lá atrás. Porque eu falei uma coisa e eu estou entendendo que eu estava errado. E agora você está me convencendo aqui que eu falei estava errado. Mas você sustenta o que você falou. Fala de honestidade, fala de você ser uma pessoa de palavra. Né? Não tem esse negócio, se eu jurei por Deus, se eu jurei por isso, por aquilo, aí eu sustento. Senão eu não vou sustentar. Não. Não tem que ter algo a mais. É sim, sim. Não, não. Simples. Sabe? Jesus estava falando que você tem que ser honesto. A tua palavra tem que ser uma palavra honesta. Aquilo que você falar é a verdade. Você está falando diante de Deus. Avançando aqui no versículo 38, Jesus continua. Vocês ouviram o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Aqui Jesus vai começar a falar sobre vingança. Lá no livro de Êxodo, é citado esse olho por olho e dente por dente, está lá no capítulo 21. Só que isso, eu não vou ler aqui, porque é um texto conhecido, né, para a gente ganhar tempo, mas o contexto lá em Êxodo tem a ver com a lei civil. Só que o que os religiosos estavam fazendo? Eles pegavam a lei civil e queriam aplicar nos seus relacionamentos entre irmãos, fazendo uma aplicação errada da lei de Deus. Por isso que Jesus está falando aqui, vocês ouviram o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Porque eles estavam fazendo errado. Só que Deus condena a vingança. Desde o Antigo Testamento. Lá em Levítico, capítulo... Eu até trouxe aqui esse texto. Levítico, capítulo 19, versículo 18. Olha o que fala. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Eu entendo que o olho por olho e dente por dente era uma lei civil, né? Na época, para organizar uma questão de justiça, certo? Sim. Era um outro tempo, uma outra época que precisavam dessas coisas, né? Assim, agora, você fazer com... Você pagar na mesma moeda que fizeram com você, não é justiça, passa a ser vingança, né? Exatamente. Naquela situação, era uma lei civil, era como as nossas leis hoje, sabe? O que diz que é um crime, o que conjectura um crime de roubo, de assassinato. Essas leis, né, aquilo era a Constituição, né? Eram as leis do povo. Então, era uma lei civil, era para ser tratado diante de um tribunal. Não era para ser tratado entre irmãos. Entre irmãos tem que haver perdão. Né? Se a gente está no nosso relacionamento pessoal, não só entre irmãos, você com o ímpio mesmo. O que se espera de você... Apesar de estar escrita, havia uma aplicação errada. Havia uma aplicação errada. Eles aplicavam esse olho por olho, dente por dente em tudo. Né? Exatamente. Em tudo. Então, eu vejo o seguinte, qualquer coisa que fizessem com a gente, na época a gente tentaria um olho por olho, dente por dente, mas não era para todas as situações, era para situações específicas. Sim. Exatamente. Eu lembro, até me faz lembrar o seguinte, lendo esse texto aqui de Levítico, né, que fala que a gente deve amar o próximo como a gente ama a nós mesmos, né? E eu lembro, cara, logo quando eu me converti, era muito novo na fé, sabe? Era coisa assim, dias que eu tinha me convertido, e eu estagiava lá no centro da cidade, morava em Barra República. E eu estava lá no ônibus, lá no fundo do ônibus, com a Bíblia, lendo a Bíblia. Eu estava começando a ler lá Gênesis e tal. E aí chega um cara e olha assim, você está lendo a Bíblia? O que você está lendo? Aí eu falei, estou lendo aqui, ó, lendo Gênesis. Aí ele falou assim, cara, não lê isso não. Não lê isso não. Vai direto no Novo Testamento. Porque o Novo Testamento fala de amor. Mas o Antigo Testamento só fala de ira, de guerras, de vingança,
sabe, mostra um Deus terrível, tal. A cabeça do cara era essa, sabe, rapaz, que perigo, o novo convertido, sabe, graças a Deus que eu achei ele meio doido, não dei ouvido. Mas olha só, quanto texto que a gente vai ver no Antigo Testamento e vê o amor de Deus, vê graça, sabe, é como se Deus tivesse convertido no Novo Testamento na cabeça desse povo. É como se fosse dois né? Deus, né? Como se ele fosse bipolar. Né? Exatamente, agora eu sou mal. No Testamento ele era um Deus, nasceu Jesus, aí agora eu deu uma amolecida aí no coração. Tive um filho, agora tá dando assim. Agora tô de boa agora, né? Tô bonzão agora. É brincadeira, cara. Aí, o que acontece? Voltando aqui para o Sermão do Monte, Jesus ele vai citar agora 4 ilustrações que tem a ver com vingança. São situações bem corriqueiras. E ele vai mostrar o seguinte, ó, tá vendo essas situações aqui? São alguns exemplos que eu vou mostrar para vocês, onde você não deve colocar esse negócio de olho por olho, dente por dente. Você não deve colocar vingança. Jesus traz exemplos práticos. Vamos colocar aqui no versículo 38 e 39. Aliás, no 39 já, né? Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. E é claro, irmãos, que Jesus está mostrando aqui, é uma ilustração, né? Não é no sentido da gente ser masoquista, né? Ah, que legal, você me dá um tapa aqui também, que delícia, tal. Esse oferecer a face esquerda, ele está falando o seguinte, cara, dá uma segunda chance para a pessoa. Só porque a pessoa fez algo ruim com você, não se fecha para ela, sabe? Não seja super exigente com a pessoa. Se ela falhar com você, acabou. Ela só tinha uma chance com você. Não, cara, dá uma segunda chance, oferece a face esquerda. É isso que Jesus está colocando aqui. Um outro exemplo. Versículo 40. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Irmãos, eu confesso que para mim era muito difícil. A primeira vez que eu li esse texto foi muito confrontador. A segunda também, a terceira também. Porque você olha isso aí e fala, cara, é um sinal de fraqueza, né? Porque a gente pensa, poxa, o cara está me dando um tapa e eu estou oferecendo a outra face. Está querendo me roubar a túnica, eu estou oferecendo também a capa. Só que, irmãos, os meus cabelos brancos, né? Me ensinaram que, na verdade, isso não é um sinal de fraqueza, isso é um sinal de força. Porque o mais fácil para a gente é justamente o olho por olho, dente por dente, sabe? Eu vou te tratar mal, se alguém está me tratando mal, eu vou tratar mal também. Alguém chega para mim falando rispidamente, eu vou lá e falo mais alto que ele, né? Alguém pisou no meu pé, eu dou um pisão no pé dele também. É mais fácil, porque a carne te impulsiona para isso. Força você precisa ter para agir como Jesus está falando, sabe? Te pediu, tirou a túnica, dá também a capa. Ou seja, cara, seja bom com ele. Ele te fez o mal, mas paga o mal com o bem. Faça diferente, né? Ele está vindo com maldade, oferece bondade no lugar da maldade. Então, assim, tem que ter muita força, né, para você fazer assim, para você agir dessa forma. Porque você vai ter que vencer um adversário muito maior, que é a sua própria carne, né? Versículo 41, ó, se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. E aqui é interessante a gente falar um pouquinho sobre o contexto da época. Existia uma lei na época de Jesus que dizia o seguinte: se um soldado romano encontrasse um judeu, ele tinha o direito legal de obrigar esse judeu a caminhar com ele 1 milha, carregando peso para ele. Tipo assim, eu estou carregando alguma coisa pesada, eu sou um soldado romano. Eu, por lei, tenho o direito de chegar e vir um judeu. Não importa, o judeu podia estar indo para o trabalho dele, para o compromisso dele. Não, você é obrigado agora a caminhar comigo 1 milha na direção que eu quiser. 1,5 km. E é lei, senão ele é preso na hora.
Jesus está falando o seguinte, ó, você te obrigou a caminhar 1 milha? Caminha 2. A primeira milha você foi pela lei, a segunda você vai por amor. Apresenta a graça, né? Apresenta a graça. Isso, irmãos, é ser sal, é ser luz, né? Só consegue fazer isso, tudo está interligado, né? Só consegue fazer isso o bem-aventurado, o manso de coração, aquele que é humilde em espírito. Então, é uma forma de você fazer a diferença, de você mostrar o amor de Deus, sabe? Impactar a pessoa. Imagina a cabeça do romano, né? Ou fala para o cara que caminha comigo 1 milha. Aí acaba 1 milha e já está esperando que o cara vai largar os treinos no chão, porque cumpriu com a obrigação dele, já pode ir embora. O cara fala, vamos embora, vou caminhar mais 1 milha com você. Para onde você quer ir mesmo? Imagina o constrangimento desse soldado ali na hora. Falei, caramba. Eu vejo que todos os soldados romanos tinham essa sensibilidade de perceber algo diferente ali, né? Eu tenho isso na minha concepção. Acho que muitos estavam, desculpa a expressão, cagando. Acho que se andasse 5 milhas para ele, o negócio mesmo era eles meio que humilhar mesmo os caras, né? Eu ouvindo você falar, citando esse exemplo, eu acho que é difícil, como você falar, né? Vencer esse adversário que somos nós mesmos, assim, de você oferecer algo que não foi oferecido a você inicialmente, né? Porque a gente, igual esse exemplo desse soldado. Então, tipo, o mundo ele é tão esmagador que a gente passa a achar, se a gente não estiver ligado, que todas essas manifestações aparentemente inofensivas e bobas, te pediu uma túnica, dá também a capa, te batendo na face direita, oferece a esquerda, te obrigaram a dar 1 milha, caminha 2. A gente acha que essas ações não têm o poder, talvez seja essa, não sei se essa seja a melhor palavra, mas de tocar o coração dessa pessoa que foi inicialmente essa pessoa que te propôs algum tipo de situação constrangedora, ou complicada mesmo, ou até mesmo injusta, entende? E aí a gente, é muito mais fácil, como você falou, ser reativo, entendeu? Do que você ser gracioso nessa parte, né? Sim. Então é muito mais difícil. Então, foi o que você falou, precisa de muito mais. A força está justamente aí, né? A força não está em você revidar, está em você saber quem você é, quem Deus, o que Deus fala a seu respeito, a sua identidade estabelecida nele, e a partir desse momento o que fazem com você passa a ser diferente. Entende? Sim. Eu acho que foi o que você falou. Para quem está olhando de fora, talvez seja fraqueza. Igual os cristãos da igreja primitiva do primeiro século, né? Eram considerados extremamente fracos, porque não revidavam as prisões, não revidavam os açoites, não faziam, talvez um ou outro fizesse, mas a grande maioria não fazia, iam para os coliseus para servir de comida para leões, né? Então, e não fazia nenhum tipo de esforço para... Então, essas pessoas, com certeza, estavam no reino de Deus. Né? É algo que não é natural, né? Porque o natural é você reagir na carne. Agora, é algo que você vai fazer não na sua força, na força do Espírito. Então, assim, se a gente for tentar pensar racionalmente, não faz sentido nenhum o que Jesus está falando aqui. Mas é algo que é promovido, né, por uma ação do Espírito Santo na nossa vida. É Ele que vai nos dar essa força para vencer a nossa carne, para tomar uma ação como essa que Jesus está colocando aqui, né? E aí, irmãos, abrir um parênteses aqui. Aliás, não, antes de eu abrir esse parênteses, eu vou dar o outro exemplo aqui. Versículo 42, Jesus dá o último exemplo aqui, o quarto exemplo. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado. Aqui Jesus está falando de alguém que está pedindo emprestado, né? De você ser generoso com essa pessoa. Pelo contexto, como Jesus está fazendo uma sequência de exemplos, de 4 exemplos, depois de falar de vingança, e desses exemplos é sempre alguém que está lhe causando um dano, né? O primeiro dá um tapa no rosto, o outro vai lá e rouba a túnica, o outro é um soldado que se aproveita de uma lei para te explorar.
o meu entendimento em relação a esse texto aqui é que essa pessoa que está pedindo emprestada já está com aquela intenção de não pagar, de causar dano, né? Provavelmente essa pessoa, aquela pessoa que você olha para essa e fala, esse cara é desonesto. Eu sei que se eu der o dinheiro, emprestar o dinheiro para ele, ele não vai me pagar. Então, Jesus está falando, cara, se você tiver o dinheiro para dar para essa pessoa, vai lá, dá para ela. Mas nem espera que ela pague para você não. Mas dá, faça o bem para ela mesmo. Ela não merece. Inclusive ela está tentando te enganar. Mas já está precisando de dinheiro. Se você tem para dar, vai lá e fala assim, cara, dá para ela ali. Então você está pagando, né, da mesma forma ali o mal com o bem. Né? Você está fazendo algo diferente. Mesmo que esse necessitado ele não mereça isso. Mas mesmo assim você está exercendo misericórdia. São 4 ilustrações que mostram que a gente deve amar os nossos inimigos. Porque como Jesus já falou, né? Amar os amigos é fácil, mas amar os inimigos vai exigir algo a mais, né, da nossa parte. Você vai abrir mão de uma vingança pessoal para apresentar amor e perdão. Mas eu queria abrir só um parêntese, né, porque tem gente que pega esse texto e aí coloca, por exemplo, que o ofício de um policial que vai prender o ladrão e não vai perdoar, né? Vai prender o ladrão, ou o soldado que vai defender o seu país, tipo assim, tá, então um policial e um soldado, ele vai sempre desagradar a Deus, né? Ele vai estar sempre em pecado, agindo na carne. A gente tem que saber separar as coisas. Lembra que a lei civil falava algo, a questão do policial e do soldado vai na esfera das questões civis. Ele está cumprindo com uma obrigação militar, né? Uma obrigação para a qual ele foi chamado. Inclusive, o policial, ele é uma ferramenta, assim como o médico, né? Ele é um instrumento de Deus para promover com uma Romanos que fala sobre isso, falando que alguma coisa que é a espada de Deus, alguma coisa assim, então é a mão de Deus. E isso por que eu estou falando isso? Porque lembra de um caso que teve de um sniper que matou um cara lá no Rio de Janeiro? Aí que foi questionado muito essa questão, né? Devia matar, não devia, papá. Aí eu vi muitos pastores falando na época que exatamente o que o Nixon falou, que homens de Deus são como se fosse a mão de Deus mesmo para trazer organização e justiça. E justiça no contexto que a gente vive, né? Pô, o cara não é óbvio, existe uma diferença do coração da pessoa. Eu quero matar, para aquela pessoa, poxa, eu preciso exercer esse tipo de função aqui agora, para estar com o neném no colo. Essa é a força do Estado intelecto. Exatamente. Tem um texto, não sei se é esse que você está falando, Fábio, tem um texto em Romanos, capítulo 13, Deve ser, Romanos mesmo, eu só não lembro qual sabe. versículo 1 a 5, fala o seguinte, ó, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Porque é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É esse texto, né? Pois é, então o soldado está fazendo o ofício dele. Se o cara matou, se o cara roubou, ele tem que ser preso, né? Tem que haver justiça, porque senão a sociedade vira um caos, né? Então a gente não pode querer aplicar, né, o texto fora do contexto dele, né? Vou voltar aqui para Mateus. Vamos voltar aqui para Mateus capítulo 5, versículo 43. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo.
Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque ele faz o sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Até aqui. Aqui, irmãos, Jesus fala sobre a questão dos inimigos, né? Você amar os inimigos, mais uma vez. Vamos voltar ao texto aqui para analisar alguns pontos. De novo ele fala aqui, né? Vocês ouviram o que foi dito. Eu, porém, vos digo. Porque eu quero destacar, quando Jesus fala assim, vocês ouviram o que foi dito, é importante a gente não confundir, como se Jesus estivesse falando assim, vocês leram isso e está errado. Não, ele está falando, vocês ouviram o que foi dito. Ele está falando de uma interpretação errada dos religiosos da época. Entende? Tem gente que vê o texto e fala assim, Jesus está falando mal da lei de Moisés. Não, ele veio para cumprir a lei e para passar uma interpretação correta. Ele não está desfazendo uma coisa que foi dita, né? Ele está falando de uma interpretação errada. Vocês ouviram o que foi dito. Eu, porém, vos digo. Porque a lei não ordena o ódio aos inimigos. Não é que Deus lá atrás falou, odeie os seus inimigos. Né? Ele não fala isso. Exatamente. Por exemplo, Êxodo, capítulo 23, de 4 a 5. Olha o que fala aí, ó. Se você encontrar desgarrado o boi ou o jumento do seu inimigo, leve-o sem falta de volta para ele. Se você vir prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que odeia você, não o abandone, mas ajude o dono a erguer o animal. Então olha o amor sendo manifestado aí ao inimigo, aquele que te odeia, você exercendo amor a ele. Né? Irmãos, eu não estou falando que isso é fácil, é desafiador, mas é algo que é para nós, sabe? Esse desafio é para mim e para você. Você, pastor, que contou uma história de um cara que ele era casado, mas ele não era convertido, e a esposa dele começou a frequentar a igreja, aí ele humilhava essa mulher constantemente, oprimia ela e tal. Aí por anos essa mulher foi tratando o inimigo que morava dentro da casa dela, né? Foi tratando ele com amor. Pô, imagina quantos anos essa mulher sendo humilhada, né? Aí parece que houve uma noite que ele colocou ela para dormir para fora de casa, ela dormiu lá no relento, aí ele abriu a porta, aí colocou a mulher para dentro, aí a mulher entrou, fez o café da manhã para ele, serviu ele. Esse cara se converteu, parece que ele ressuscitou quantas pessoas? Pastor, você que você contou essa história? Foi. Aí depois que ele se converteu, esse cara assim, se transformou poderosamente mesmo. Um dos caras assim que tem relatos de que ele ressuscitou mais claro, vou chutar aqui umas 20 pessoas, entendeu? Então olha só que loucura. Incrível, né? Conheceu Deus de fato. Né? Quer ver uma coisa incrível aqui também? A gente tá vendo aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu já passei esse texto. Aqui, ó. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? Jesus estava usando como exemplo os publicanos, porque judeu odiava publicano. Porque publicano, o que era o publicano? Né? Ele traiu o povo dele, ele é judeu, publicano, só que ele traiu o povo dele para poder recolher dinheiro do povo, ele enchia os bolsos dele e passava dinheiro para Roma também. Eram ricos, né, os publicanos. Então, para o judeu, o publicano era mais desprezível do que o soldado romano. Porque o soldado romano era romano, né? Agora esse cara é judeu, cara. E olha o que ele está fazendo com o povo dele, né? E o incrível é que a gente está vendo esse relato em Mateus, no livro de Mateus, escrito por um publicano, né? Mateus era um publicano
Jesus foi lá e chamou ele para o ministério, é um dos 12, foi transformado por Jesus e transformou muitas vidas, né? Passando o evangelho à frente. Queria destacar também essa parte aqui, ó. Sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês. Jesus fala aqui da nossa paternidade, né? Sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês. Mais adiante, a gente vai entrar agora no capítulo 6 do Sermão do Monte. Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso, né? Entre outras coisas. Então, irmãos, assim, para a gente pensar nesse padrão de vida, sabe? Nesse nível, a gente tem que entender quem é o nosso Pai. A gente tem que entender a nossa identidade em Deus. Porque se você ficar olhando para o lado, para quem é ímpio, quem não tem compromisso com Deus, você meio que assim, cara, não dá para eu seguir esse padrão, está muito diferente. Mas é diferente mesmo, porque você tem uma paternidade diferente, cara. Você, né, filho de Deus. Então você tem que olhar para Ele e tentar ser parecido com Ele, né? Buscar obedecer a Ele, agradar a Ele. Porque a gente, quando age dessa forma, a gente pode ser cobrado pelos nossos pares, pessoas que gostam da gente. Ah, você está sendo bobo de agir desse jeito. Não, você não devia agir, você está sendo fraco. Você é muito bobo. Como é que você trata a pessoa bem assim? Imagina esse exemplo que você trouxe, Fábio, dessa mulher, esse testemunho, né? Que o marido judiava dela e ela tratava bem do marido ainda. Imagina como algumas amigas que gostavam dela, só que tinha uma maneira de pensar que não era moldada por Deus. Pessoas que realmente se preocupavam com ela. Você não desce, abandona esse marido, esquece dele, tal. Mas ela não estava olhando para isso, ela estava seguindo um padrão que vinha do Pai, né? É o poder do perdão. Então, assim, se você olhar para o lado, olhar para o mundo, cara, você não vai fazer nenhum texto do que Jesus está falando aqui no Sermão do Monte, né? Porque não é algo natural, é remar contra a maré mesmo. É que nem aquela abertura do The Chosen, né? Aqueles peixinhos estão remando, estão nadando tudo ao contrário do resto. Você vai nadar sempre ao contrário, cara. A galera está nadando para lá, você vai nadar na direção contrária. Você precisa de mais força. Exatamente. Na verdade, se estiver na direção que todo mundo está, você nem faz, nem força você faz. Nem força faz, né? Só segue o fluxo. Pelo lado foi de novo, vai embora. Beleza, vamos agora falar um pouquinho da religião de um cristão. Religião numa conotação positiva, né? Da palavra religião. Muita gente acha que a religião é uma coisa ruim, mas não é, né? E entrando aqui no capítulo 6, a gente viu no capítulo 5, finalzinho do capítulo 5, falando sobre questões que envolvem a justiça moral. Agora a gente vai ver sobre justiça religiosa. Jesus ele vai apresentar para a gente algumas práticas religiosas, 3 práticas religiosas aqui. Vai falar da caridade, vai falar da oração e vai falar do jejum. E todas essas práticas, a gente vai ver que Jesus já espera dos seus seguidores que eles pratiquem isso, a caridade, a oração e o jejum. Para cada ponto desse que ele vai tratar, ele já começa falando quando você der esmola, quando você orar, quando você jejuar. Ele não vai falar se você der esmola, se por acaso você orar, se um dia você jejuar. Ele não fala assim, ele fala quando, porque ele já espera essa prática, para ele é normal. Se é discípulo, se é cristão, cara, é caridade, oração, jejum, vai fazer parte do nosso DNA, é o que se espera de nós. Vamos ler aqui o comecinho, capítulo 6, versículo 1 ao 4. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas,
para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto. E o seu pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda... já li essa parte, né? Amém. Então, versículo 4. Então, Jesus começa falando para a gente evitar de fazer uma ação de caridade, dar uma esmola na frente dos outros. Jesus fala, não fica tocando trombeta nas sinagogas, nas ruas. Talvez, se fosse nos dias atuais, Jesus estaria falando o seguinte, se você fizer uma boa ação, não tira uma selfie, não. Não coloca no Instagram, não, mostrando que você fez aquilo. Não bota na sua rede social, não. Mas faz em secreto. E Deus que vem em secreto, Ele vai te recompensar. Observe, irmãos, que a gente sempre vai ser recompensado. De alguma forma, a gente sempre vai ser recompensado. Mas a recompensa vai depender da motivação do nosso coração. Se o nosso coração busca a aprovação dos outros, né? Se busca, assim, ser elogiado e tal, a gente vai ter essa recompensa. Nós vamos postar lá na rede social o que a gente está fazendo, vamos comentar com os outros, tal, e os outros vão elogiar, poxa, que legal, você é uma pessoa bacana, tal. E a nossa recompensa vai ser essa. Só que Deus está falando, cara, não faz isso não. Faz em secreto. E o seu pai que vem em secreto te recompensará. E aí sim vem uma recompensa muito maior, se a gente faz em secreto. Por quê, irmão? Se a motivação do nosso coração, para começar, né? Se a motivação do nosso coração for amor ao próximo, você concorda comigo que se eu ajudar uma pessoa com esse amor, me motivando, a própria ação social que eu estou fazendo, né, aquilo que eu estou ajudando ela, o fruto daquilo ali já vai me trazer uma satisfação. Já tem uma recompensa. Porque não precisa nada mais, cara. Você já vai ficar feliz. Caraca, essa pessoa estava com fome, eu dei de comer para ela, tive essa oportunidade, olha que privilégio que eu estou tendo. Eu estou sendo instrumento de Deus para alimentar essa pessoa. E essa pessoa, o meu amor por essa pessoa, que estava vendo ela sofrer, vai ficar feliz. Esse eu que estava, de fato, preocupado com ela, vai se alegrar de poder ter ajudado essa pessoa. Essa família estava passando necessidade. Que bom que eu tinha dinheiro para comprar uma cesta básica e entregar na casa dela. E quando eu ver essa pessoa ali feliz recebendo aquilo, vai me trazer uma satisfação, uma alegria. Isso é uma recompensa, irmãos. Já é a recompensa. Só que eu creio que Deus vai recompensar ainda mais. Né? Além dessa recompensa que você vai ter do seu coração, Deus ainda vai recompensar. Porque Ele recompensa. Quem faz no secreto, Ele vai lá, vai recompensar. É bíblico. Ele vai te abençoar. Né? Muitas igrejas têm papel social, né? E hoje a gente vive numa era bem tecnológica. É praticamente impossível não haver uma divulgação de uma ação social, de um evangelismo, até porque existe um ministério de mídia dentro da igreja hoje, né? Na sua visão, seria errado, então, esse tipo de divulgação? Irmão, depende da motivação do coração. Sabe, eu vejo a questão da motivação, porque Deus vê o coração. É que nem o testemunho, sabe? Às vezes uma pessoa está ministrando a palavra aqui e dá um testemunho positivo do que ela fez, mas está dentro de um contexto da palavra que está sendo ministrada, é algo que ele entende que vai motivar o irmão que está ouvindo. Se o coração dele está nisso, amém pelo testemunho. Mas você já viu? Eu acho que todo mundo já viu isso, né? Aquele pregador que está falando sobre uma coisa, dá um testemunho que não tem nada a ver com aquilo que ele está ministrando, mas uma parada maneira que ele fez. Cara, qual a motivação dele tá dando esse testemunho? Então, assim, Deus vê o coração, irmão. Então, assim, às vezes o irmão está tirando uma foto daquilo ali, pensando, cara, eu quero motivar aquele irmão, que eu sei que vai estar aqui com a gente, se ele ver essa foto aqui do que a gente está fazendo, é o coração dele. Deus está vendo o coração. Então, assim, não dá para a gente julgar, né? Se o irmão postou na rede social, ele está com o coração. Foi até bom você fazer esse comentário. Porque Deus vai olhar, é o coração, a motivação dele. Entende?
Então, às vezes, você está fazendo para poder promover o reino de Deus, mostrar que a igreja não é só aquilo que a pessoa só critica, sabe? A igreja está fazendo a diferença na sociedade, amém. Às vezes, ele não está nem tirando foto dele, ele está tirando a foto de outro irmão que está fazendo aquilo ali. Deus está vendo o coração dele, sabe? Eu mesmo já fiz alguma situação assim de tirar foto da situação do que estava acontecendo, mas eu não me fotografava com esse cuidado, de não estar, sabe, me expondo. Mas Deus vai olhar o coração. Às vezes o irmão faz na inocência, ele nem pensa nisso na hora, sabe? Então, na prática, que Deus vai olhar é sempre o coração da pessoa. Porque às vezes a pessoa está fazendo no secreto com o coração errado também. Então irmão, é o coração, é só Deus que sabe. Eu não tenho o texto aqui, mas eu queria que você, para projetar, né, abre a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 18, versículo 9. Ah, não, irmão, peraí, vamos ler esse texto depois, estou viajando aqui. Eu passei muito aqui. Peraí. Vamos continuar em Mateus aqui no versículo 5. Depois a gente vai lá em Lucas. Agora Jesus vai falar um pouquinho sobre oração. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças. Mateus capítulo 6, versículo 5. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore a seu pai, que está em secreto. E o seu pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Vamos avançar mais um pouquinho. E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Amém. Então, irmãos, de novo, Jesus fala aqui na questão de fazer algo para Deus, mas não para ser visto. Da mesma forma que para dar esmola a gente não tem que ficar fazendo marketing, né, publicidade, a oração do mesmo jeito, porque na época era muito comum. O fariseu, o religioso, ele costumava chegar lá na esquina e fazer aquelas orações longas, bonitas, falando palavras difíceis, recitando versículos, tal, mas o coração dele estava nisso. Ele queria o elogio do povo, ele queria ser reconhecido como um cara mais top ali das galáxias, sabe? Aquele cara que sabia recitar de cor textos longos da palavra ali e tal, e sabia orar bonito e tal. Mas, irmãos, Deus vê o coração, né? Então, às vezes, uma oração simples, às vezes até usando palavras erradas ali e tal, mas se for de coração sincero, algo, sabe, um coração quebrantado ali diante de Deus, tem muito mais valor para Deus do que uma oração, sabe, cheia de teologia, sabe, toda certinha ali, o cara sabe como fazer, tal, sabe exatamente como deve orar bonito ali e tal. Cara, às vezes a pessoa fica assim, sabe, como eu devo orar? Você vai conversar com Deus, irmão, vai abrir seu coração diante dele. Quanto mais genuína for a sua oração, quanto mais pura, né, vindo do coração ali, melhor. E também, então ele fala assim, vai no secreto, e o seu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Mas não adianta nada você ir em secreto, e na primeira oportunidade que você tiver, você fala para o irmão, irmão, estou numa batalha, estou numa luta, eu estou orando nas madrugadas. Já viu aquele irmão que gosta de divulgar? Eu estou orando nas madrugadas. Aí você vai lá falar tudo que você fez no secreto. Aí, meu irmão, o secreto deixa de ser secreto, passa a ser público.
Você não aguenta segurar sua língua, você tem que falar para alguém? Já recebeu a recompensa, estragou o negócio. Deus já estava embrulhando o presente para te dar. Aí você vai lá e fala. Olha, eu vou guardar, já recebi. Ele queria outra recompensa. Vamos deixar essa aqui. Então a gente tem que ter sabedoria, né? Vamos fazer em secreto? Vamos deixar em secreto. Ninguém precisa saber o que a gente faz no secreto. Deixa lá. Deus está vendo, Deus sabe. Deus sabe o tanto que você está buscando. Deus sabe aquele dia que você chorou, né, diante dele. Ele sabe, e é só ele que precisa saber. Como eu falei lá atrás no testemunho, é claro que há situações e há situações. Às vezes você está querendo motivar alguém a buscar Deus, tá? Você quer contar algo que você fez, para ela ver, se ele fez eu posso fazer também. Deus vê o coração, sabe? Mas é só a gente ter para ele também não ficar paranoico, né? Ih, meu Deus, deixei escapar aqui agora, né? Errei. Mas não, Deus vê o coração, irmãos. Eu falo sempre o seguinte, a matemática ela é muito simples. Deus antes de entregar os 10 mandamentos, ele tinha entregue 613 leis. Ele vai diminuindo a quantidade de letras, mas traduzindo aquelas letras em sentimentos e atitudes. Depois ele entrega 10 mandamentos para Moisés. E Jesus vem e fala, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, eu posso como a ti mesmo. Resumiu tudo. Se você cumprir esses 2 mandamentos, você vai estar cumprindo 613. Só que com o sentimento de não fazer nada obrigado. Perfeito. Entendeu? Eu não roubo de alguém porque eu não quero ser preso. Não, eu não roubo de alguém porque eu não quero lesar ninguém. Eu não deixo de roubar, não é porque eu não sou preso. Eu não deixo de roubar para eu não lesar alguém. Porque eu não quero que façam isso comigo. O que eu não quero que façam comigo, eu não vou fazer com ninguém. Então que me rouba, né? Então, exatamente. Então, assim, a nova aliança, ela vem para traduzir o sentimento da antiga aliança. Não é que está errado. Então, ela vem para traduzir um sentimento e uma nova expressão de viver de Gênesis e Apocalipse. Amém. Agora sim, vamos lá em Lucas 18. Lucas capítulo 18, versículo 9. De novo um publicano aparecendo aqui, né? Fariseu e um publicano, mas dessa vez o publicano tá fazendo direitinho. Vamos ver aqui, ó. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então a gente vê aqui 2 exemplos de oração, né? A oração do publicano, de um coração quebrantado diante de Deus, arrependido, humilde, e a de um fariseu que estava ali só se exaltando diante de Deus. E interessante esse ponto aqui, ó, a oração dele era de si para si mesmo. Ele não estava nem orando para Deus. Tem gente, irmãos, que ora de um jeito que parece que ele está orando para ele. O cara está se exaltando tanto ali no meio da oração que ele está orando para ele mesmo, não está nem orando para Deus. Então esse tipo de oração Deus não recebe.
voltando aqui para Mateus 6. Mateus 6,6. Mas ao orar, entre no seu quarto e feche a porta. Ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará recompensa. Jesus está buscando aqui, está ensinando aqui, que a oração é uma forma de relacionamento com Deus. É algo que fala de intimidade. Percebe? Você vai entrar no seu quarto, você vai fechar a porta, é um momento a sós. É aquele momento que está só a gente e Deus. Então, a oração, mais que uma ferramenta espiritual, é um relacionamento, é um bate-papo com o seu pai. É a hora que você chega e fala, conta para ele como é que foi seu dia. É o momento que você chega diante dele, agradecendo aquilo que ele fez para você, você tenta se lembrar daquilo que ele fez por você, você vai lá e conta para ele. É o momento que você vai se lembrar de alguma coisa errada que você fez e você vai pedir perdão a ele. Ou alguma coisa que está afligindo, está te preocupando, você vai colocar diante dele, Senhor, você está me preocupando o dia todo. Tal, e ali você vai sentir um alívio que você está colocando diante dele. Né? E aí você vai sair de lá mais tranquilo no seu tempo de oração. Então oração é relacionamento, irmãos. É você estar diante do seu amigo ali, conversando com ele. Oração é mais simples do que a gente imagina. Muito mais simples do que a gente imagina. Então, irmãos, nada substitui o secreto. Você pode passar o dia todo numa... A gente vai passar aqui, né? Sábado que vem, de 5 às 17 horas, nosso tempo de oração, jejum, né? Onde nós vamos adorar a Deus, bênção, glória a Deus. Estamos aqui coletivamente intercedendo, glória, mas isso não substitui o nosso secreto. Nesse dia a gente precisa ter nosso secreto, porque o secreto é outra coisa, é intimidade. A intimidade que eu não consigo ter no coletivo, sabe? Eu até posso ter um tempo aqui que eu vou, né, entrar na presença de Deus, tal, mas é diferente na intimidade, é você e ele só. Tem coisa, irmão, que tem coisa que só acontece na intimidade, não vai acontecer, sabe, publicamente. Tem coisas que Deus quer falar com você, você quer conhecer os segredos de Deus, busca ele na intimidade. Porque ele só vai revelar os segredos para aqueles que são íntimos dele. Sabe, você olha assim, né? Meu Deus, esse cara tem uma revelação, né? Deus revela um negócio para ele, mas tem intimidade com Deus, cara. Busca Deus no secreto. Então a gente às vezes quer uma intimidade com Deus, quer buscar uma intimidade, mas a gente não oferece essa intimidade. Você não oferece seu quarto para ele. Como é que você quer intimidade com Deus? Né? Senhor, eu quero te ouvir na intimidade, eu quero ser íntimo teu. Tem até música assim, né? Quero ser íntimo teu. Tal. Mas você quer mesmo? Será que você quer mesmo? Será que a gente está querendo? Nós estamos investindo nisso? Secreto. Mateus 6,6. Deixa eu avançar aqui. Estou finalizando já, tá, irmãos? Só falar sobre vãs repetições. Quando Jesus fala para não usar vãs repetições, ele fala para que a gente, nossa oração não seja uma oração mecânica. É aquela repetição que é vã, não vale de nada, porque às vezes você está falando aquilo, nem você está prestando atenção no que você está falando. Tem gente que vai orar, irmãos, Deus até já conhece a oração dele. Ele vai falar comigo a mesma coisa que ele falou ontem, porque é igual, já virou mecânico. Então, de novo, oração é um bate-papo, é uma conversa com Deus. A gente não pode cair no erro de tornar esse momento um momento mecânico, porque não é esse o propósito. Tem que ser algo que vem do coração. Não chega diante de Deus com uma oração decorada, não, irmão. Os fariseus, eles faziam isso na época também. Eles tinham aquele negócio de... Eles estavam tratando a oração, às vezes, como um mantra. Eles faziam um negócio ali para relaxar a mente, para entrar num negócio ali e tal, e ficava repetindo. Isso não agrada a Deus, não. Deus não tem Alzheimer, ele não vai esquecer o negócio que você falou com ele ontem. Você não precisa repetir. Né? Uma coisa que sempre me perguntam sobre
às vezes a gente tem uma demanda que é pessoal ou familiar, e é algo muito importante para a gente. E você ora mais de uma vez? Oramos sim, oramos diariamente. Diariamente. Não, eu também. Não, mas aí é o seguinte. É o bater na porta, exatamente. Aí é o seguinte. A parábola daquela viúva, né? Faz justiça, Senhor. Sim. Faz justiça, Senhor. Não, é diferente. Mas não significa que você também vai chegar com as mesmas palavras, que nem um robô. Quando você insiste em algo, né, você está colocando diante de Deus, isso é legal porque é uma forma de você fortalecer sua fé. Porque quando a gente ora para Deus, na verdade, irmãos, Deus já conhece todas as nossas necessidades. Ele sabe de tudo que a gente precisa. Se fosse para fazer, tipo assim, passar informação para Deus, a gente não precisava orar. Ele já conhece, ele sabe. Só que quando a gente ora, na verdade, a gente está lembrando a gente. Quando eu coloco diante de Deus aquilo ali, eu estou me lembrando de novo que aquilo está aos pés do Senhor. Eu entreguei para Ele, eu posso descansar nele. Eu estou com esse problema, mas eu sei que esse problema não está à deriva, não. Eu coloquei diante do meu Deus. E aí, quando eu vou amanhã diante dele e coloco isso de novo, eu estou reforçando a minha fé. Porque se a gente não ora em relação àquilo, a gente vai perdendo a fé. Você começa a não acreditar mais que vai acontecer, sabe? Você desiste, exatamente. Então, Tem um texto que fala: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri. Exatamente. Então, é um processo de busca. E é muito simples quando você olha isso em um prisma de paternidade. Quando a Keren quer alguma coisa, a primeira vez que ela fala assim: pai, você me dá isso? Ela fala assim: pai, estou precisando desse negócio. Essa é a primeira maneira dela pedir. Na segunda, ela já vem com um cheirinho, com um abraço. Ô pai, você sabe que eu estou precisando disso, não sei o quê. Na terceira, ela já vem com um discurso maior. Então, se você olha a questão de pedir, de orar e buscar algo em Deus, com o prisma de paternidade, você vai entender isso com muita facilidade. É só olhar os nossos filhos, a maneira com que eles pedem. Sim. Primeiro ele fala que está precisando, depois ele pede com um cheirinho, depois ele pede de uma outra maneira, depois ele traz um presentinho, depois ele faz um agrado. Então, assim, é a maneira de você chegar para poder buscar algo de Deus, entendeu? É uma forma de você declarar: Deus, eu continuo confiando no Senhor. Né? Você continua declarando a sua confiança nele. Então, assim, não é nessa questão, né? O vãs repetições é no sentido realmente de uma oração decorada, sabe? Algo mecânico. Amém, irmãos? Eu vou parar por aqui, a gente vai continuar falando de oração um pouquinho mais na próxima aula, na próxima semana, mas acho que por hoje a gente já avançou bastante, já subimos bastante a ladeira. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por esse tempo na Tua presença. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra é vida para nós, Senhor. Deus, tantos desafios, Pai, que nós vimos aqui essa noite, Pai, como é desafiador, Pai, esse padrão que o Senhor nos apresenta, mas nós sabemos, Pai, que em Ti nós podemos, ó Pai, alcançar esse padrão. Pedimos a Ti, Deus, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo esteja promovendo, Pai, essa transformação em nós. Que o Senhor venha nos lembrar, Pai, no nosso dia a dia, de tudo isso que a gente vem aprendendo do Senhor, Pai, para que nada disso fique apenas na teoria, Pai. Mas nós queremos, ó Pai, praticar. Nós queremos, Senhor, elevar a nossa vida a esse padrão, Pai, que o Senhor está nos apresentando. Nós pedimos a Ti, Senhor, graça e misericórdia, que o Senhor venha nos transformar dia após dia, Deus, para que nós possamos Te agradar, Pai, com o nosso testemunho. Em nome de Jesus. Amém.